Soberano Deus, eterno Pai, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, até aqui, Senhor Jesus, o Senhor tem nos ajudado, Senhor, diante de Ti, viemos nos agradecer, meu Pai querido, pela Tua presença neste lugar, meu Pai, por ter recebido, meu Pai querido, a cada oportunidade, a cada louvor, meu Pai, Senhor Jesus Cristo, um preparativo, Senhor, para nossos corações, para a Tua palavra, Senhor, que vai chegar agora neste momento, Senhor, Senhor, soberano Deus, nas Tuas mãos, Senhor, te entregamos, meu Pai querido, a vida do presbítero Dionato, Senhor. Senhor, para que o Senhor possa usar ele, meu Pai, conforme o Senhor tem usado todas as noites, todas as vezes, meu Pai querido, para transmitir a Tua palavra, aleluia, para a Tua igreja, Senhor. Sua igreja, meu Pai, que está preparada, meu Pai, para ouvir a Tua voz. Usa ele, meu Pai querido, como tem feito, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim eu já agradeço uma rica oportunidade e a salva de palmas lá ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Glória a Deus! Graças a Deus. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu me faço muito feliz nessa noite também. Graças a Deus. Nós já podemos sentir a presença do Senhor Jesus. O Espírito Santo está sobre essa igreja. Aleluia a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor. O culto da família, ou com a família, com toda a casa do nosso Senhor Jesus, reunidas aqui para adorar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Quero fazer menção da palavra do Senhor Jesus, que se encontra em 1 Samuel. Louvado seja Deus. 1 Samuel capítulo 25. Graças a Deus. 1 Samuel capítulo 25, no verso 2. O Senhor Jesus se faz presença em nosso meio. Graças a Deus. Já foi falado aqui que o Espírito Santo, ele habita em nossos corações. Nós somos a casa e a morada do Espírito Santo. Amém? 1 Samuel capítulo 25, verso 2. Todos acharam, em nome de Jesus? Eu passo a ler. Louvado seja Deus. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Verso 3. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento. Diga comigo nessa noite: de bom entendimento. De bom entendimento. E formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Caleb. Louvado seja Deus. Podemos assentar em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor nessa noite? Graças a Deus. Irmãos, quando nós passamos a ler essa palavra e quando nós meditamos nessa passagem, nós teremos em nosso entendimento algo muito importante nessa noite. Nós estamos num culto de família, com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo nessa noite. E quando nós meditamos nessa passagem, nós falamos de família. Nós falamos de uma casa, a qual foi dito aqui nessa noite, deste casal. Mas para entendermos nessa noite a respeito dessa família, nós também temos que entender algo sobre também Davi. Nós sabemos que Davi, neste momento anterior aqui, a qual nós lemos essa passagem, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. O rei Saul então passara a ter um ciúme doentio de Davi, pois ele já tinha sido ungido e levantado por Deus. Então Saul, ele tinha um ciúme do tal rei Davi.
Mas qual é a semelhança nessa noite do rei Saul, do rei Davi e com este casal a qual vemos aqui? Então é Nabal e a sua esposa Abigail. A semelhança é que estamos tudo em casa. Davi diante Saul participar então do reinado. Então quando nós temos um rei, nós temos um reinado, nós temos na nossa presença o rei Jesus, o Nazareno. Então esse casal, então ele passa a ter uma história importantíssima na vida de Davi. No qual vemos aqui nessa noite, então esse casal, essa família era muito poderosa. E Davi então tinha habitado nesse monte, ao qual Nabal e Abigail tinham essas possessões, tinham essas terras. E quando então nós falamos de possessões, nós falamos de terra, nós falamos daquilo que nós possuímos. O que a sua casa, a sua vida, a sua família tem possuído diante do Senhor. O que nós temos possuído e adquirido perante o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É Jesus. Davi, por sua vez, então estava sendo perseguido. E ele então estava habitando aqui nessas possessões. Então entra em cena esta família. E no verso 4 da passagem qual lemos: e ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Então perceba que naquele momento que Davi ouvira dizer que aquela família Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, e era de costume neste momento fazer-se ali um churrasco, um banquete. E Davi então estava neste momento com fome. O pessoal a qual Davi ali liderava, cerca de 200 homens, todos eles estavam com fome. E quando nós falamos em fome, trazendo aqui para nossas vidas, o que a nossa família tem se alimentado? O que os pais estão levando diante dos filhos? Qual o alimento que está tendo em sua casa? É Jesus. Nabal era um homem rico e tinha vários preços e valores em suas mãos. Nós somos aqui uma igreja humilde, servos humildes, mas nós temos a presença e a palavra do Senhor que nos rege perante os céus. Nós temos a palavra de Deus que nos leva e nos leva num caminho aonde a palavra de Deus tem nos sustentado. Se nós temos em nossas vidas, aleluia, pastores, presbíteros, obreiros da casa do Senhor que levam essa boa palavra, nós temos o alimento que nós temos que ter diante do Senhor Jesus. Então Davi estava desesperado, se escondendo de Saul. Mas ele ouvira então a dizer que aquele homem estava em suas terras tosqueando as suas ovelhas. Então aquele cheiro de churrasco chama a atenção. Quem que não tem aqui em nossas narinas um cheiro de churrasco e que não nos chama a atenção? Muitas das vezes nós passamos ali próximo à casa do presbítero Norberto, nós sentimos esse cheiro de churrasco. Né, irmão? Nós sabemos que ali a provisão de Deus está sobre a casa dele. Agora a provisão de Deus estava sobre a vida de Nabal, mas a Bíblia nos chama a atenção. O irmão Norberto, o presbítero Norberto, é um homem sensato, mas este homem não. Era maligno em suas obras. Irmãos, e quando um homem ele não tem o entendimento perante o nosso Senhor Jesus Cristo, aí profere palavras, profere olhares, aonde interfere o agir de Deus, aonde interfere o movimento celestial. Nós possamos e temos entendido nessa noite que a presença de Deus é real nessa noite. Aleluia! Por mais que nós tenhamos às vezes um pouco entendimento da palavra, mas o que temos é lâmpadas para o nosso caminho, para que nós entendamos a palavra de Deus. Então Davi, ele ouve dizer que havia um churrasco mais adiante, e ele estava faminto. E no verso 10,
E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje e a cada um foge do seu senhor. Então, mediante Davi sentir aquele cheiro e a fome apertava o estômago daquele homem de Deus, ele manda então alguns servos diante de Nabal, pastor. Olha, chega a Davi, chega a Nabal, diga-lhes que nós estamos com fome e temos cuidado da sua terra. Aqui a terra de Nabal, nós estamos do lado. Então, quando vem ali os salteadores, nós olhamos para ele. Nós não deixamos ninguém roubar. Então, crente que Nabal ia mandar algum alimento para Davi, mas aquele homem maligno, mal nas suas palavras, diz: quem é Davi? Ou quem é o filho de Jessé? Irmãos, Davi era neste momento um homem faminto, mas também com uma espada desembainhada. Davi estava se escondendo de um rei, por mais que ele não era o rei que o próprio Deus escolhera, mas assim a população do povo de Israel, mas era o rei. Mesmo que Deus tinha tirado de Saul o Espírito de Deus e colocado assim o espírito maligno, ele era um rei. Mas a história aqui, irmãos, não é para falar de Saul. É para falar da atitude maligna deste homem. Irmãos, e quando nós temos na nossa casa palavras que não são de sabedoria, e quantas vezes nós temos em nossa casa as palavras que não são edificantes. Nós sabemos que a mulher virtuosa, ela edifica o seu lar. Mas o homem tolo, Nabal, ele se torna maligna as suas palavras. E qual é das palavras do homem, da cabeça, da mulher, do lar, que se torna maligna diante dos nossos filhos? A falta de entendimento. Pois se estamos entendidos na palavra do Senhor, nós temos o alimento necessário para que nossa família seja edificada em Cristo. Então aquele homem nega o alimento a este Davi. E quem é o filho de Jessé? Verso 11: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, ao churrasco, estava ali, ó, e daria a um homem que eu não sei de onde vem? Meu Deus! Uma palavra, irmãos, que não tenha entendimento, não tenha sabedoria. Um edificador ali na sua construção, um engenheiro, um mestre de obra. O irmão Anderson, o diácono Anderson entende de obra. O pastor Ed Carlos sabe que se não tiver uma boa edificação em uma obra, tudo aquilo que é feito cai. E nós sabemos que toda a edificação da igreja, do lar do cristão, é sobre a palavra de Deus, palavra de entendimento. Aleluia. E este homem então lança esta palavra: pegaria eu do meu alimento e daria a Davi, que eu nem sei quem é. Irmãos, Davi estava sendo caçado pelo rei. Todo mundo sabia quem era Davi. Todo mundo sabia que Samuel tinha ungido um rapazinho ruivo e que vivia num pasto cuidando de umas ovelhas. Todo mundo sabia. Mas esse homem era tolo. Quer edificar o seu lar, obreiro? Quer edificar o seu lar, irmãos? Tenha as palavras de sabedoria. Tenha palavras que aonde nós refletimos a presença do Espírito Santo. Verso 14. Porém, dentre os mancebos, o anunciou a Abigail, mulher de Nabal. Olha aí, varoas. Dizendo:
Eis que Davi enviou mensageiro o deserto, a saudar o nosso amo, o nosso mestre ali, nosso patrão. Porém ele se lançou a eles. Se lançar a eles é lançar a tal palavra que não é sábia. Olha, irmãos, que muitas das vezes nós temos ao redor de nós pessoas que muitas das vezes nós não valorizamos, não damos muita atenção. E quando o Diácono Anders falou assim que as filhas deles gostavam de 2 hinos da harpa, eu falei, meu Deus, muitas das vezes nos passa desapercebido. E elas mesmo nas brincadeiras, ela absorve aquilo que ela ouve. Este mancebo aqui que ouviu que os mensageiros de Davi trouxeram a tal palavra, eles observaram que mediante a palavra do tolo, desta pessoa de má conduta, poderia prejudicar ele, a família, a casa e a fazenda. Pois esse mancebo era empregado. Se Davi chegasse, presbítero Fábio, e acabasse com tudo ali, aquele mancebo ficaria sem o seu mantimento, sem o seu trabalho. E olha a importância de nós absorvermos a palavra de Deus. E olha a importância de nós estarmos atentos no culto. Olha a importância de nós meditarmos na palavra de Deus. Por mais que venha a palavra que seja tola, se nós tivermos com nossa casa edificada em Cristo, nada vai nos abalar perante a presença do Senhor Jesus. Então aquele mancebo estava na afiação necessária. E verso 15: todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca temos agravado deles, nada nos faltou. Em todos os dias que conversarmos com eles, o mancebo com a turma de Davi, quando estávamos no campo, de nenhum muro em redor nos enviaram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com ele, eles apacentando as ovelhas. Então esse mancebo, esse trabalhador, absorveu algo interessante da turma de Davi. Davi estava com o seu exército de quase 200 homens, ou um pouquinho a mais, com fome, correndo de Saul, escondendo nas montanhas, invadindo até mesmo propriedades. Mas ele era bom aos olhos daqueles mancebos, porque ele cuidava das suas terras. Mas aquele homem tolo não obteve a mesma mentalidade daquele mancebo. Cá entre nós, pastor, ele sabia quem era Davi, não sabia? Ele sabia que Davi estava nas suas possessões próximo ao Carmelo. Ele não era tão tolo de conhecimento, mas de palavras más e sabedoria do engano, daquilo que era bom para ele. E você sabe qual é o erro que muitas das vezes nós, servos de Deus, é não ter o tal entendimento. Não sabemos valorizar muitas das vezes o conhecimento daquilo que é bom. Sabe esse ciúme que Saul tinha de Davi? Cá entre nós, por que será que era? Glória a Deus, aleluia! Porque Davi foi escolhido por Deus. Porque quando Samuel chega para ungir, fala que Deus já o tinha rejeitado. E a rejeição dói, né? Aleluia! Sabe quando nós vemos aquele servo de Deus se esforçando na obra do Senhor Jesus? Aí nós vemos que Deus escolheu ele. Meu Deus, é ungido do Senhor. Mas muitas das vezes Saul tenta invadir os nossos corações e dá aquela invejinha. Irmãos, isso é ser tolo. Isso é tolice. É entendimento de tolice. Mas estava esse mancebo que ouvira.
Por mais que se fosse eu, se o meu aparelho não tivesse calibrado, eu não teria ouvido, né? Mas eu tenho certeza, pastor, que o Espírito Santo testificaria disso. Então o tal mancebo leva diante Abigail toda essa mensagem. Porque Davi tinha dito que desembainharia a espada e mataria todos, até as crianças. Todos! Verso 23. Mulher sábia que edifica o lar. Vendo, pois, Abigail a Davi, então naquele momento ela pega alimentos, pega uma jumenta, coloca uns alimentos ali e fala: eu vou diante a Davi. Se o obreiro não tem entendimento, se ele se tornou tolo, eu vou diante de Davi. E a Bíblia diz no verso que lemos que ela era inteligente, de bom entendimento e era formosa. E Davi gostava de uma mulher formosa, né, irmão? Cá entre nós. Davi sabia o que agradava aos olhos deles. Mas então o homem estava com fome, queria matar todo mundo por causa do churrasco. Queria matar todo mundo por conta de um alimento. Mulher sábia, escuta isso. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi. E se inclinou em terra. Apresentou-se diante de Davi. Nós aqui falamos do obreiro, que muitas vezes do irmão que não tem o tal entendimento. Mas por mais que as mulheres sejam sábias, para ter o tal entendimento de sabedoria, é preciso o quê? Se apresentar-se. Quando então o varão chega ali bravo, quando o varão chega diante da casa ali depois do trabalho, meu irmão Fábio trabalha num trabalho que é cansativo, e ele chega diante, ali o fogão não tem a comida pronta, irmão. Missionário André, o homem fica bravo. Mas aí a mulher sábia, o missionário André, chega e se apresenta. Mulher sábia. E quando nós chegamos, irmãos, em casa, nós, homens, né, chega do trabalho, se não tiver muitas das vezes o alimento pronto, fica complicado, né, presbítero Fábio? A minha esposa, irmãos, ela, esses dias, nós dois chegamos muitas das vezes juntos, então não tem como um outro se apresentar. Aí ela chega já fazendo os afazeres, e um dia não vários, né, nós somos falhos também, peguei o celular e sentei. Aí ela se apresentou e falou assim: meu filho, levanta, vai ponhando as panelas no fogo, vai esquentando a comida. É se apresentar e ser sábia. Então a mulher sábia sempre se apresenta, irmãos. Então a Abigail se apresenta diante de Davi, se coloca ali de joelho perante ele, com toda a sabedoria calma, para livrar a sua casa. Meus irmãos, nessa noite nós estamos no culto da família. E quando nós escutamos essas palavras, quando nos remete à nossa família, nós nos alegramos na presença do Senhor Jesus. Por mais que somos falhos, precisamos aprender muito. Muitos aqui têm 10 anos de casado, 15, 16, no meu caso, mas nós temos aprendido com o Senhor Jesus. O homem não se torna tolo em suas palavras, e a mulher se torna sábia se apresentando perante Deus. E a família e o casal se forma uma família unida e linda perante o Senhor Jesus. Verso 24. E lançou-se aos pés e disse: ah, Senhor meu, minhas sejam as transgressões. Ó, minhas sejam as transgressões. E as transgressões não era dela, era do homem. Deixa, pois, falar a tua serva aos seus ouvidos. Se falasse de longe, escutava, né? Mas por que tem que ser no ouvido? Mulher sábia. E ouve a palavra da tua serva. O meu Senhor agora não faça este homem de Belial, a saber, a Nabal, impressão do seu coração, porque tal é ele qual o seu nome, Nabal, tolo.
e ao seu nome, e a loucura está com ele. E eu, a tua serva, não vi os mancebos de meu Senhor que me avisaste. Meu Deus da glória. A mulher sábia, perante ao homem sanguinário naquele momento, se prostra diante uma palavra de sabedoria e lança essa palavra ao homem, que por sua vez mataria a todos da sua casa. E muitas das vezes, irmãos, nós também temos que ter essa sabedoria. Não só para os homens, mas para a mulher, os filhos que aqui estão presentes. Essa palavra é para a casa do Senhor Jesus, os servos do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. E se for necessário se apresentar e colocar a palavra certa diante do Senhor, como fez essa mulher diante aquele homem que mataria a sua casa. Diante este mundo, diante a nossa família, nós temos que ter palavras de sabedoria. Nós temos que ter palavras que levam, aleluia, ao Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Verso 26. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor. Agora, pois, o Senhor, nosso Rei, vive eternamente em nossa casa, em nosso lar, para nos dar sabedoria. Verso 35. Olha só que como palavra de sabedoria move os céus. Quando colocamos palavra de entendimento, o Senhor lá do céu abre, aleluia, os seus ouvidos. Como foi dito aqui, os ouvidos do Senhor não estão tampados para ouvir o nosso clamor. Verso 35. Então Davi tomou da sua mão